Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo videocast Longevidades com a Rose Guimarães, que é neuropsicopedagoga. A gente vai conversar, como sempre, que é o propósito dessa nossa conversa, desse videocast, assuntos ligados ao nosso envelhecimento. Então hoje a gente vai bater um papo, né, Rose, sobre o etarismo, o ageísmo, idadismo, que são denominações que a sociedade coloca, a nossa cultura, em relação a nós todos que envelhecemos. Aliás, são denominações negativas, preconceituosas, não é, Rose? Ô, Rose, e aí? Como é que você vê no dia a dia da sociedade, essas denominações, essa construção cultural sobre a nossa forma de envelhecer, sobre o envelhecimento de um modo geral? Pitico, fazendo uma análise muito rapidamente, nós precisamos desconstruir, na verdade, né, e construir uma nova história. A sociedade já vem fazendo essa nova história, graças a Deus, mas ainda tem muito a ser feito. Por que eu estou falando, né, um breve histórico? Desde que somos crianças, o que a gente ouve quando os nossos pais, por exemplo, ficam preocupados e não querem que a gente ande sozinho na rua, quando a gente é pequenininho? Ó, o velho do saco vai te pegar. Não vai não. Ó, a velha bruxa má vai vir aqui. Infelizmente, né, nós temos uma cultura mesmo na nossa educação de que velhice é ameaça, né? De que a pessoa mais velha vai fazer alguma coisa ruim. E isso, infelizmente, é muito naturalizado. Hoje em dia, muito mais consciência se tem com relação a isso. Mas ainda falamos, enquanto sociedade, muita bobagem. Às vezes a gente está parado, por exemplo, no sinal. Aí tem uma pessoa atravessando com um pouco mais de dificuldade. O que a gente ouve? Ah lá, tinha que ser velho. Infelizmente. Isso é um desrespeito, isso é uma total falta de compaixão, de empatia, porque na verdade nós que temos 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, a gente já tem modificações diversas no nosso funcionamento biológico, no funcionamento neurológico, né? A gente já não corre da mesma forma, a gente não faz ginástica do mesmo jeito quando tinha 20, 30 anos. Então tudo muda, né? Nosso neto com 3 anos tem um pique. A gente brinca com ele meia hora, 40 minutos. Porque a canseira já. Já deu uma canseira, tem que dar uma paradinha. Então isso é da vida, isso é natural, né? A gente envelhece, a gente amadurece e a gente também vai tendo algumas limitações que não nos impedem de fazer nada. E o que eu penso com relação a isso que você colocou, do idadismo, do ageísmo, do etarismo, é que a gente precisa tirar isso da cabeça. A velhice faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento. A gente comentou isso no videocast anterior, né? Eu quero envelhecer, eu quero viver. Então, para a gente estar vivo, para a gente ter 70, 80, 90, 100 anos, a gente vai envelhecer todos os dias. E isso é vida, tanto quanto... É aquela história, né, Rosa? A gente só não vai envelhecer se a gente morrer antes. Se a gente subir o andar de cima no combinado fora da hora. Então, querendo ou não, a gente tem, só te interrompendo um pouquinho, querendo ou não, a gente tem que desde já nos prepararmos para essa realidade. E como? Na organização da nossa vida, saúde mental, saúde social, saúde espiritual, porque esses termos etaristas, o ageísmo que é colocado para nós, na verdade, eles vêm reforçar isso que você falou, do preconceito, do estereótipo, né, dos mitos, dos tabus que invalidam a nossa condição de envelhecer, né? Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que continuar falando cada vez mais sobre esse assunto. E é esse, né, pessoal? Rose também, obviamente, a nossa proposta aqui com esse videocast que é sobre longevidades. Mas não é isso, Rose? Diga. Isso, e só complementando o que você está colocando, outro dia eu escutei de uma pessoa próxima, né, e muito querida, falando assim, eu não quero ficar velha. E aí na hora eu falei isso com ela, eu falei, pensa bem no que você está colocando, porque você está dizendo que você quer morrer nova. Por que isso? Se eu não quero envelhecer, eu prefiro morrer mais nova. E eu desejo envelhecer como eu acho que todo mundo deseja viver.
E a velhice faz parte da vida. Então, eu acho que no fundo, Pitico, há um medo, meio que um medo, um receio, às vezes até um certo pavor que algumas pessoas têm com relação à velhice e ao envelhecimento. E assim, envelhecer é uma dádiva, envelhecer é uma bênção. Eu hoje, aos 51 anos, me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30, porque a gente vai aprendendo e agregando outros valores, outras questões importantes na nossa vida em sociedade, em família, nos diversos grupos que a gente participa, no nosso trabalho, no seu atendimento às pessoas idosas, no meu atendimento. A gente aprende todos os dias. Então, assim, é um presente de Deus. Verdade. Viver e envelhecer. E aí há um estigma em relação ao envelhecimento que só se vê perdas, só se vê morte, como se perdas e mortes ficassem restritas unicamente, exclusivamente à fase da idade da velhice. E não é. Sim. Em todas as nossas fases de vida, infância, adolescência, fase adulta, a gente tem perdas e ganhos, inclusive também a questão da finitude da morte não tem idade, é da própria vida, né? Então é isso, Rose. A gente te pede, por gentileza, aí deixar o seu comentário, compartilhar a sua sugestão nesse nosso videocast que é sobre longevidade. Algum comentário final, Rose? Só um pedido, como a gente fez no videocast anterior, né, para as pessoas entrarem no nosso Instagram, curtirem aqui no canal do YouTube, curtirem esse videocast. Quem não pôde assistir o primeiro, vai lá e assiste. Aliás, o primeiro bombou, viu, pessoal? Muito obrigado, tá? Muita gratidão. Então é importante vocês estarem com a gente, curtindo, compartilhando, sugerindo, né, novas temáticas. Semana que vem a gente traz um outro assunto também ligado ao envelhecimento. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Fica com a gente, né? Obrigado, Rose. Até o próximo encontro do nosso videocast Longevidades. Obrigada, Pitico. Até mais, pessoal. Até mais.